Hoje eu vou compartilhar com vocês os livros novos da minha estante que foram pedidos em junho e em julho. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Miguel Araújo e esse é o canal Mais Que Um Livro. Aqui eu trago vídeos de resenhas e outros conteúdos sobre livros. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. E aproveita e clica no botão de se inscrever e não esquece de ativar as notificações para não perder nada dos próximos vídeos que eu postar. Deixa o curtir também nesse vídeo porque isso vai dar uma força imensa para o canal. Se você tiver interesse em comprar alguns dos livros que eu vou falar hoje, basta acessar os links que estão na descrição e quando você fizer a compra por esses links, a Amazon vai retribuir a minha divulgação com a comissão que eu uso para melhorar a produção dos vídeos do canal. Então desde já muito obrigado pelo apoio e pela força. Esse vai ser o primeiro vídeo de book haul aqui do canal. E para quem não sabe, book haul é o tipo de vídeo em que o booktuber mostra os livros que chegaram e que agora fazem parte da estante. Os livros desse book haul foram pedidos em junho e em julho e não fizeram parte do último vídeo de unboxing que eu fiz. Inclusive, se você tiver interesse em ver esse vídeo, é só clicar no card aqui em cima. Muitos desses livros vieram de promoções que eu aproveitei na Amazon e que foram indicadas por perfis de promoções de livros no Twitter. Eu vou deixar os links desses perfis aqui na descrição do vídeo para você dar uma olhada depois. Então, sem mais delongas, bora apresentar os livros. Eu decidi apresentar os livros por ordem de pedido e eu começo essa lista com As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Essa edição é em volume único e em As Crônicas de Nárnia a gente vai acompanhar histórias com viagens a outro mundo, criaturas fantásticas e batalhas entre o bem e o mal. A gente também vai acompanhar aventuras de crianças que descobrem esse reino, o reino de Nárnia, que é um reino onde os animais falam, a magia é algo comum e, como eu disse, o bem e o mal vão entrar em choque, vão batalhar. Essa é uma série que tem 7 volumes e que já vendeu mais de 100 milhões de cópias no mundo todo, além de ter sido adaptada para os cinemas. Inclusive, foi a partir dos filmes que eu conheci, que eu tive o primeiro contato com As Crônicas de Nárnia. A expectativa tá grande para ler porque essa série é muito bem recomendada e eu gostei muito dos filmes. Agora eu vou mostrar alguns livros que eu comprei aproveitando as promoções na Amazon que eu disse mais cedo no vídeo. E o segundo livro desse book haul, na verdade, é um box. O box Terríveis Mestres, que vai ter histórias de Arthur Conan Doyle, H.P. Lovecraft e Edgar Allan Poe. Eu achei esse box muito bonito, as artes e a parte gráfica são primorosas. E além dos livros que tem aqui dentro, a gente também encontra um pôster e um suplemento de leitura. Esse box traz um compilado de 6 histórias de cada autor que vão permeando entre o terror e o horror. E eu confesso que eu fiquei muito surpreso quando eu vi o nome do Arthur Conan Doyle nesse box, porque toda vez que eu escuto o nome dele, que eu vejo o nome dele sendo mencionado, eu só me lembro de Sherlock Holmes. E eu ainda não sabia desse lado mais pro terror e pro horror do Arthur Conan Doyle. Então eu imagino que seja uma grata surpresa e eu tô curioso para saber como a leitura desse box vai fluir. Outro livro que eu comprei depois de ver uma promoção, só que esse eu fiquei com vontade de ler porque envolvia a saga Harry Potter, uma das minhas sagas preferidas. Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Esse é um livro bem controverso, eu já vi várias críticas positivas e várias críticas negativas sobre ele. Quanto a esse livro, ele na verdade é o roteiro de uma peça de 2 partes que foi escrita por Jack Thorne e é baseado numa história da J.K. Rowling, do próprio Jack Thorne e do diretor John Tiffany. Aqui o enredo acontece 19 anos depois do último livro da saga e a gente vai acompanhar como está a vida do Harry e a vida do seu filho Alvo Severo Potter. Particularmente eu achei essa edição bem bonita e resta saber se a história vai agradar. Agora temos outro clássico da literatura e esse eu tenho quase certeza que você já ouviu falar. Frankenstein, da autora Mary Shelley. Assim como é um clássico da literatura, ele também é um clássico do terror. E aqui a gente vai acompanhar a história de Victor Frankenstein, um personagem que desde jovem se dedicou aos estudos das ciências naturais. Um dia, depois de fazer um experimento científico, ele acaba dando a vida a um ser de feições assustadoras. E a partir daí, começa a surgir um jogo de perseguição que envolve muito horror e muito sangue. Como será que essa história vai acabar? Bem, estou curioso para saber a resposta disso e me aprofundar um pouco mais nessa história. Esse é o livro físico mais barato que eu já vi na minha vida, ainda mais sendo da Intrínseca. Estou falando de No Reino do Gelo, do Hampton Sides. Eu fiquei muito surpreso quando vi que esse livro estava saindo por R$ 3,90, e é um livro com mais de 450 páginas. Aqui a gente vai conhecer a história de uma expedição ao Ártico
que começou em 1879. O tenente e comandante dessa viagem, George DeLong, zarpa com sua tripulação de 32 homens, mas 2 meses depois dessa saída, o navio em que eles estavam acaba ficando preso em uma grande massa de gelo flutuante. Eles ficam nessa situação por quase 2 anos, e quando finalmente parece que eles vão conseguir sair dessa, o navio em que eles estão acaba se chocando com um bloco de gelo. Resultado, a tripulação tem que abandonar o navio, que acaba afundando. Agora eles vão ter que tentar sobreviver em meio a um oceano congelado e enfrentando os efeitos da neve, da fome e até da presença de ursos polares. Agora eu vou mostrar o primeiro livro nacional dessa lista, que é Os Últimos Dias, da escritora Bela Dias. Esse livro tem um pouco mais de 100 páginas e nele a gente vai conhecer as emocionantes histórias de Raquel e de Gabriel. Eles foram diagnosticados com leucemia e se conheceram no hospital. Eles acabam se tornando melhores amigos, mesmo com a diferença de idade de 10 anos entre eles. Juntos, eles descobrem como aproveitar seus últimos dias em meio a tantos remédios, exames e tratamentos. Sem dúvidas, promete ser uma leitura bem emocionante. O 7º livro dessa lista é O Filho de Mil Homens, do escritor Walter Ugumãe. Aqui a gente vai conhecer a história de Crisóstomo, um homem que está chegando aos 40 anos de idade e tem que lidar com a tristeza de não ter tido um filho. Mas a partir de encontros inesperados, começa a surgir uma nova família e a chance de Crisóstomo se sentir completo. Vai ser o primeiro livro do Walter Ugumãe que eu vou ler e a expectativa tá boa para saber como a história vai se desenrolar. Mais um livro nacional nessa lista e uma obra extremamente importante. Estou falando de Prisioneiras, do Drauzio Varela. Drauzio tem um longo e respeitado trabalho sobre o sistema carcerário brasileiro. Esse é o último volume da trilogia que ele escreveu falando sobre esse sistema. Os outros 2 livros que completam a trilogia são Estação Carandiru e Carcereiros. Em Prisioneiras, Drauzio relembra os últimos 11 anos de atendimento na penitenciária feminina da capital, que abriga mais de 2.000 detentas. Ele vai mostrar histórias de mulheres que são esquecidas quando estão atrás das grades e vai trazer relatos sobre a realidade enfrentada nessa penitenciária. Com certeza, um livro que vale a leitura para a gente saber mais sobre o sistema carcerário do Brasil, que é um dos países que mais tem pessoas presas. Vamos agora para o 9º livro dessa lista, que é Suzy e as Águas Vivas, escrito por Ellie Benjamin. Nesse livro, Suzy é uma personagem que está quase certa do motivo real da morte de sua melhor amiga, Franny. Assombrada por essa terrível perda e pelo momento final entre elas, ela se refugia no mundo da sua imaginação. Ela está convencida de que a morte de Franny foi causada por uma água viva, e então cria um plano para mostrar a verdade, mesmo que para isso ela tenha que viajar ao outro lado do mundo sozinha. Enquanto se prepara para essa viagem, ela descobre coisas surpreendentes sobre o universo e se depara com outras visões sobre o amor. Estou curioso para a leitura desse livro depois dessa sinopse. O 10º livro da lista de hoje é de um autor que eu conheci recentemente e que eu gostei muito, que é o Rafael Montes. O livro que eu li foi O Vilarejo, inclusive já tem uma resenha desse livro aqui no canal. Agora eu vou ler Uma Mulher no Escuro, que vai contar a história de Victoria Bravo, uma personagem que teve sua família assassinada quando ela tinha apenas 4 anos. Victoria foi a única sobrevivente dessa tragédia e acabou se tornando uma jovem solitária, com pesadelos frequentes e sérias dificuldades de se relacionar com outras pessoas. Mas parece que agora o passado está à espreita e ela não sabe mais em quem acreditar. O perigo pode estar mais perto do que ela imagina. Como será que ela vai lidar com isso? É algo que eu estou muito afim de saber e por isso a expectativa é grande para a leitura desse livro. Agora eu vou mostrar 2 livros de um autor que eu tenho muita vontade de conhecer porque as obras dele são muito bem avaliadas. E eu estou falando de Neil Gaiman. Os livros são Mitologia Nórdica e Deuses Americanos. Em mitologia nórdica, a gente vai ter os grandes mitos escandinavos recontados pelo próprio Neil Gaiman, mas se mantendo fiel à leitura tradicional da mitologia nórdica. Já em Deuses Americanos, a gente vai acompanhar a jornada de Shadow Moon, um ex-presidiário que teve sua liberdade concedida recentemente e agora ele está louco para voltar para casa e se encontrar com a sua esposa, sendo que sua mulher acabou morrendo em um acidente de carro. E depois de ficar sem rumo, ele acaba conhecendo um homem enigmático chamado Wednesday. A partir daí, eles embarcam numa jornada em que Shadow Moon se depara com deuses antigos e modernos que estão se preparando para uma guerra. Parece ser uma história muito interessante e envolvente.
Chegando na reta final dos livros novos na estante, temos Battle Royale, do Koshun Takami. Esse livro é o precursor do gênero Battle Royale. Aqui nós temos um país totalitário em que o governo cria um programa anual para que alunos de uma turma do ensino fundamental lutem entre si até a morte. O primeiro contato que eu tive com esse gênero foi com Jogos Vorazes, e por isso minhas expectativas estão muito altas para fazer essa leitura. O penúltimo livro desse book haul de hoje é Como a Música Ficou Grátis, do jornalista Stephen Witt. Aqui ele vai investigar a história da pirataria de músicas na internet, partindo dos criadores do MP3 e depois entrelaçando outros acontecimentos que fazem parte desse processo. Esse é um tema que eu tenho muito interesse em conhecer mais, e por isso eu quis comprar esse livro. Vamos ver agora se a leitura vai ser boa e enriquecedora. O último livro dessa lista é mais um de Neil Gaiman, só que agora eu estou falando de Coraline. Essa edição foi lançada em 2020. Aqui a gente vai acompanhar a história de Coraline, uma menina que, ao abrir uma porta misteriosa que fica na sala da sua casa, descobre um lugar macabro e fascinante. Nesse outro mundo, seus outros pais são pessoas com botões pretos no lugar dos olhos e estão sempre dispostos a lhe dar atenção. Mas depois, Coraline começa a perceber que esse mundo, esse lugar, pode ser bem mais perigoso do que ela imaginava. O primeiro contato que eu tive com Coraline foi quando eu assisti a animação que fizeram dessa história. E foi uma experiência traumatizante. Agora eu tô curioso para saber o que é que eu vou achar. Será que eu vou ficar com medo? Eu tô curioso para saber. E esse foi o primeiro book haul aqui no canal, mostrando livros que foram pedidos em junho e em julho. E aí, o que é que vocês acharam desse primeiro book haul aqui do canal? Vocês já leram algum desses livros? Estão com vontade de ler? Pensam em comprar? Digam aí nos comentários. Se você quiser comprar algum desses livros, eu lembro mais uma vez que basta acessar os links que estão na descrição. E quando você fizer a compra por esses links, você vai ajudar o canal automaticamente, sem pagar nada a mais por isso. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nada dos próximos vídeos que eu postar, porque como eu disse, eu trago resenhas de livros e outros conteúdos sobre o universo literário. Muito obrigado pela ótima companhia de vocês e até a próxima, pessoal!